Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 4 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Então, pessoal, hoje nós iniciaremos a nossa aula com uma temática muito importante sobre os torneios e campeonatos de robótica. E eu tenho uma convidada muito especial que vai contar pra gente sobre essas diferenças e quais são os torneios e os campeonatos. Vou convidar aqui a professora Júlia. Então, pessoal, hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática tão interessante, que são os torneios e os campeonatos de robótica. Mas o que será? Por que existem torneios de robótica? O que essa modalidade tem de diferente dos torneios e campeonatos que nós já conhecemos no nosso dia a dia? Por exemplo, nós vamos ver na aula que eu aposto que você já viu falar do Campeonato Brasileiro, certo? Ou de um torneio de xadrez, de um campeonato de quebra-cabeça, isso mesmo. Então agora observem ali na tela porque nós vamos ver a diferença, o que tem de interessante na robótica e como que os torneios e os campeonatos ocorrem. Observem comigo. Os robôs estão cada vez mais presentes em nossas vidas e mostram-se importantes em atividades essenciais para a sociedade contemporânea. Isso é uma realidade. Na nossa casa, no nosso dia a dia, na escola, nós temos a robótica inserida no cotidiano. Mas como assim, professora Júlia? Eu não vejo robô na minha escola, não vejo robô na minha casa. Mas nós temos alguns conceitos tecnológicos da robótica inseridos. E nós podemos pensar um pouquinho aonde será que isso está inserido. Nos sensores, por exemplo, quando a gente passa por uma porta giratória de uma loja, de um banco, existem diversos sensores ali presentes. Ou seja, vejam ali na imagem, a robótica ela está inserida na indústria, no esporte, nos hospitais, no ato de fazer uma cirurgia, se utiliza muitas vezes o robô, a robótica ali propriamente dita, no esporte. Mas como assim? Eu nunca vi um robô jogando com um humano competindo, por exemplo, numa Olimpíada. Não, mas, por exemplo, os equipamentos, que nem na esgrima. O esgrimista ele utiliza um florete, uma espada, um equipamento ali. E nesse equipamento o que tem? Um sensor, isso mesmo. E esse sensor é um conceito tecnológico que vem lá da robótica. Então, nas indústrias, nós podemos perceber essa questão da automação, que é muito presente. O uso da robótica na produção, por exemplo, dos carros. Não só nos carros, em outras produções também. Continuando. Diante deste avanço da tecnologia e os estudos em robótica de forma prática, diversos campeonatos, torneios e competições surgiram, abrindo um espaço para que os estudantes façam demonstrações de suas criações e possam interagir com outras equipes e competidores. Como comentei com vocês, com o avanço da tecnologia e da robótica, viu-se a necessidade de trazer a robótica também para os anos iniciais, desde o primeiro ano, trabalhando, desenvolvendo a linguagem de programação, o conhecimento do pensamento computacional, que é uma temática que vocês vão ver no decorrer das nossas videoaulas. Mas, partindo disso, a sociedade viu que é interessante não só, por exemplo, torneios, por exemplo, como existem torneios de futebol, torneios na área de esporte, mas por que não criar torneios e campeonatos na área da robótica? E hoje nós vamos conhecer quais são as diferenças de um torneio e uma competição, pensando um pouquinho alinhado à robótica. Continuando. O que será então que é um torneio e uma competição de robótica? Será que ela é um pouquinho diferente? Será que ela tem estruturas, características próprias do que um torneio, por exemplo, de esgrima? Vamos ver? Torneio ou competição? Acompanhe comigo. Para se caracterizar como um torneio ou competição, existem orientações e regras a serem seguidas, como, por exemplo, faixa etária, número de participantes, divisão de fases de classificação. Isso mesmo. Cada torneio e competição existe suas características principais. Por exemplo, às vezes um torneio, o número de participantes é possível jogar com 5, 3, 4 pessoas competindo, né, dentro do torneio, ou uma apenas individualmente que só pode fazer inscrição. É importante também deixar bem clara a questão e se orientar nas regras, porque às vezes a questão da faixa etária, sim, tem torneios que são destinados às crianças, aos adolescentes, aos adultos, ou uma determinada faixa etária bem específica, por exemplo, dos 23 aos 25 anos. Pode ocorrer.
Então é muito importante sempre ler o manual de regras, as orientações que vão estar direcionando, gerindo aquele torneio, aquela competição. E a robótica também sempre tem algo que está norteando e orientando. E não é porque, todos os torneios de robótica são iguais. Não, nós vamos conhecer hoje um pouquinho de alguns torneios que eles são bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, tem torneio que começa na metade do ano. Já tem competições de robótica que iniciam já logo em fevereiro, com o processo de inscrições, das eliminatórias, das provas teóricas. Tem torneio que nem prova teórica tem, só a parte prática. Vamos lá. Continuando ali, acompanhem comigo. Os torneios são competições esportivas de curta ou curtíssima duração. Podem ser realizadas até em um só dia. Já os campeonatos costumam ter uma maior duração. A equipe ou jogador que tem o melhor desempenho é chamado de campeão. Como assim? Nossa, professora, eu achava que era tudo igual. Torneio e campeonato são sinônimos. Não, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Vamos retomar aqui. Campeonato brasileiro. Talvez você nunca viu um jogo de futebol, mas você já deve ter ouvido falar que o campeonato brasileiro, por exemplo, ele dura em média mais ou menos um ano inteiro. Às vezes a gente escuta no ônibus, na escola, o professor comentando: nossa, o meu time hoje perdeu no campeonato. E esses comentários, às vezes, por vezes, duram um ano inteiro. Por quê? Porque os times estão competindo. Não é um jogo que, por exemplo, que vai definir o campeão ali no final, quando termina o segundo tempo. Mesma coisa, por exemplo, no vôlei. No vôlei é o campeão ou às vezes, quem vai ganhar aquela partida. Mas existe um torneio. Mas, professora, qual que é a diferença, por exemplo, um torneio de vôlei e um campeonato brasileiro? Ou campeonato de futebol? Ou, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo ali. Campeonato de futebol e um torneio de futebol. Quais são as diferenças? Existe diferença? Existe sim. É a questão do tempo. O torneio, geralmente, ele é mais curto. Pode durar, em média, algumas semanas, alguns meses, mas não passa disso. Já os campeonatos, eles costumam ser mais extensos. Ou seja, com duração, em média, depende muito da característica ali do campeonato, de 6 a 12 meses. Pode ser que tenha algum campeonato com uma quantidade de meses, por exemplo, 5 meses, mas é bem específico, bem característico daquele campeonato, porque geralmente ele é ampliado, ele dura mais. São várias competições, várias partidas, para daí definir, para ir semifinais, oitavas, para daí chegar e definir ali um campeão, certo? Continuando. Observem ali comigo na tela para nós conseguirmos entender um pouquinho mais a diferença entre torneio e competição. Em resumo, pode-se dizer que os torneios são realizados em curtos períodos, em apenas uma única modalidade. Já os campeonatos podem levar um período maior, como um semestre ou um ano, como havia comentado com vocês agora há pouco. Então, vamos ver aqui agora na imagem, nós temos o Campeonato Brasileirão, que é o campeonato de futebol, e o torneio de xadrez, isso mesmo. E eles são bem característicos. Por quê? Por exemplo, ali o torneio de xadrez aparece ali na tela, observem comigo. De 21 de maio de 2016, 9 horas, alunos do primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Ou seja, esse torneio ocorreu em 2019 em um único dia e que existiram diversas competições, diversas partidas e já definiu ali o campeão daquele torneio. Isso mesmo. Já o Campeonato Brasileirão, ele não, como eu comentei com vocês, existem diversas partidas e que as pontuações vão definindo quem que é o time que vai ganhar, que vai subir na classificação, quem vai ser rebaixado, quem vai para a Libertadores e por aí vai para outros torneios, outros campeonatos, certo? Outras competições maiores. Mas torneios de robótica. Antes de falar de torneios de robótica, eu quero contar um pouquinho a minha experiência em participação de competições. Confesso para vocês que eu gosto muito de uma competição. E a professora Júlia tem um hobby que ela gosta muito, que são quebra-cabeças. Isso mesmo. E vocês sabiam que existe uma Olimpíada Brasileira de Quebra-Cabeça? Isso mesmo, existe a Olimpíada. E eu trouxe até para vocês aqui o símbolo, aqui um separador de quebra-cabeças, que ele ajuda, facilita na hora das montagens. Mas, professora Júlia, o que tem a ver a Olimpíada com competição e torneio? Tem tudo a ver, porque a Olimpíada ela é um desdobramento dos campeonatos e torneios. É também uma modalidade.
E na robótica nós encontramos uma Olimpíada. Nós vamos ver, conhecer no decorrer das aulas que existe a Olimpíada Brasileira de Robótica, que ela existe mais regras, existem mais características que vão identificar o que é uma Olimpíada. Geralmente ela está ligada a uma Olimpíada científica. Como você já deve ter ouvido falar de Olimpíadas, por exemplo, Olimpíadas dos esportes, Olimpíadas de verão, de inverno, que ocorrem a cada 4 anos. Ano passado mesmo ocorreu a Olimpíada em Tóquio, isso com os esportes olímpicos. Então, continuando. Nessa Olimpíada que a professora Júlia participa, existem diversas regras e ela é parecida, só que ela é uma forma mais breve. Ela dura 4 semanas. E nessa Olimpíada do Quebra-Cabeça, a professora Júlia ela vai participar, está participando de diversas competições internas. Bem legal. Agora vamos então entrar de fato nos torneios de robótica. Agora que vocês já viram que existem diferentes possibilidades, a diferença entre torneio e competição, vamos entrar no mundo da robótica. O que será que podemos encontrar dentro desses torneios? Quais são as suas características principais? Acompanhem comigo na tela. No Brasil, existem diversas competições de robótica que buscam desafiar e ampliar os estudos dessa tecnologia de forma prática, dando espaço para que os estudantes exponham suas criações e possam interagir com os outros concorrentes. Então, é um momento, como eu comentei também um pouquinho com vocês no início da aula, que os estudantes eles não vão lá só para mostrar a produção deles, por exemplo, de um robô ou do seu projeto de inovação, mas vão lá também para ter um compartilhamento de experiências, uma troca, porque nada mais é legal, imagina você ter contato com pessoas da sua cidade, que também estão com o mesmo objetivo de conhecer e aprender mais e que gostam disso. E é um momento de troca muito valioso, muito legal. Acompanhe ali comigo na tela. Ao promover missões e desafios aos estudantes, os torneios de robótica garantem trabalho em equipe, a colaboração, o respeito, o compartilhamento de conhecimento, o raciocínio lógico e muita diversão. Então, diferente talvez de uma Olimpíada, um campeonato de torneio de esporte, que é para competir ali na modalidade prática, na robótica nós temos um diferencial, que é o quê? É uma Olimpíada científica, ou seja, ela vai trabalhar a questão do raciocínio lógico, trabalhar a criatividade e a inovação, não só a competição lá no dia da prática, no torneio. E vamos ver ali mais adiante. Além disso, dúvidas e inseguranças em equipes iniciantes são comuns. É o professor que poderá ajudá-los a encontrar um caminho mais benéfico para a montagem e programação do robô. Então, por vezes, no percurso, na preparação para o torneio, quando, por exemplo, vamos dar a largada, as inscrições estão abertas, vamos ler ali as regras, as orientações. É normal nesse percurso, nesse caminhar da robótica, a gente ficar inseguro. Será que o meu robô, o meu projeto vai dar certo? Será que no dia lá ele vai falhar? Por vezes, vocês vão ver aqui na nossa aula, às vezes o robô ele não funciona perfeitamente, porque ele é uma máquina, um equipamento, ele não é como nós. Então, assim como nós cometemos falhas, pode ser que no dia o robô, um sensor, não funcione direito. E está tudo bem, está tudo certo, porque o que importa é esse compartilhamento de ideias e experiências e essas vivências. Então, vejam assim, o professor ele é o grande mentor das equipes, e por isso que é importante a presença dele, junto com os estudantes e seus colegas, um ajudar o outro, porque às vezes naquele dia o colega não está bem. Então a escuta, a empatia em ajudar o próximo é importante, porque na hora da competição do torneio todo mundo fica apreensivo. Será que meu robô vai dar certo? Meu projeto eu vou conseguir defender? Será que o juiz vai fazer uma pergunta para mim que eu não vou saber responder? Vai dar tudo certo. Todos estarão juntos para auxiliar e outras equipes que são irmãs também vão estar participando ali e ajudando vocês. Então fica já o convite para vocês verem como que funcionam esses torneios e também um dia participar, vocês que são do 6º e 9º ano da robótica de alta performance. Continuando. Os torneios e as competições de robótica podem reunir robôs que competem para mostrar qual deles é capaz de cumprir da melhor forma um determinado objetivo da missão. Porque por vezes a gente pode pensar, nossa gente, por que criar um torneio de robótica se todo mundo vai montar missões parecidas, iguais na verdade, o robô seguindo a mesma lógica? O que será que tem de diferente? Por que será que as pessoas se reúnem em um torneio para tentar fazer a mesma coisa?
Aí que está a questão, não é a mesma coisa. Cada um traça a sua estratégia, um plano de ação. E isso que é legal da aprendizagem, porque o objetivo é o mesmo, chegar ali no final, cumprir as missões, no caso da FLL, que nós vamos conhecer esse torneio, ou da OBR, um seguidor de linha que vai passar por obstáculos, que nós vamos ver mais à frente na aula. O objetivo é mesmo para todos, mas a estratégia traçada é diferente para cada um. E isso que é legal, ver como as pessoas, os estudantes conseguem arquitetar, pensar coisas diferentes para conseguir chegar naquele mesmo objetivo. Continuando, as competições podem ser diferenciadas seguindo alguns critérios básicos, como os seus propósitos científicos e acadêmicos, o grau de autonomia exigido dos protótipos de robôs para a realização das tarefas a eles solicitadas. Por exemplo, então vamos ver ali, cada torneio de robótica, cada Olimpíada Científica de Robótica ou campeonato, existe um grau de dificuldade e também um propósito. Por exemplo, nós vamos ver que a OBR tem uma parte, a prova teórica, para daí você ir para a prova prática. Já a First Lego League, nós vamos ver no decorrer aqui, ela é com outro propósito. Você precisa criar um projeto de inovação, existe uma temática daquele ano e que você precisa tentar inovar. Não só o projeto de inovação, mas também na construção do seu robô, que isso é interessante estar ligado com esse projeto de inovação. Então, é importante, mais uma vez, estar de olho nas regras, nas orientações, porque ali, nesse material de consulta, vocês conseguem ter muito acesso de como que é aquele torneio, conhecer um pouquinho a história e até uma dica, pesquisar como que foram os campeonatos, os torneios dos anos anteriores, daquela linha que você quer seguir. Como será que os estudantes, depoimentos, vídeos, como que eles reagiram, como que é no dia do evento, para sentir já o clima, para vocês entrarem nessa sintonia, nesse torneio, a história, como que funcionam os torneios de robótica. Seguindo, algumas das competições de robôs são incluídas no amplo conceito de Olimpíadas Científicas, pelo seu caráter de promover um estudo e difundir o conhecimento científico e tecnológico nas sociedades que as promovem. Então, como comentei com vocês, existem muitos torneios que são torneios só para fazer essa troca de experiências, pontualmente, e é isso. Como no esporte existe isso, em outros lugares, que nem a professora Júlia faz essa competição do quebra-cabeça, mas é mais como um hobby, não tem um caráter científico. Já a Olimpíada de Robótica, os torneios de robótica, ele tem esse viés, ou seja, o que é esse viés? Essa linha de pensamento, que ele não é só um campeonato para ver quem é o melhor, quem produz o melhor robô, qual é o robô, porque eles não querem saber isso. O kit de robótica é o mesmo para todos. Eles querem ver o quê? Quem tem a melhor solução, inovação ligada à ciência, ligada à tecnologia. Ou seja, usando a criatividade, os conhecimentos adquiridos ao decorrer da caminhada, o percurso na área da educação. Continuando. Olimpíadas Científicas tradicionais versus Olimpíadas Científicas de Robótica. Vamos ver, então, quais são as diferenças? Acredito que na escola vocês já ouviram falar da OBA, da OBM. OBM, professora? Isso mesmo. Não talvez com essa sigla, mas a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ou a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de História. Qual que é a característica principal dessas Olimpíadas? Que elas são apenas teóricas, isso mesmo. Pode ser que alguma outra tenha parte prática, mas geralmente, porque a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela tem esse viés mais voltado para a teoria. Existe a primeira etapa, a segunda etapa, para classificar e encontrar quem são os melhores estudantes naquelas modalidades. Já a Olimpíada Brasileira de Robótica, ela tem a parte teórica, mas a parte prática, que daí as equipes se formam e vão para as competições nas Olimpíadas. Tem também os rounds ali, as etapas da primeira classificação, segunda na parte prática, mas a característica principal de uma Olimpíada Científica Robótica é que ela vai envolver conhecimentos tanto teóricos, mas como também na prática. E agora nós vamos conhecer o primeiro torneio de robótica. Na sequência vamos ver um pouquinho da UBR, mas nesse primeiro momento vamos ver o que é a First Lego League. O que significa esse grande torneio que ocorre todos os anos? Quais são as suas principais características? Vamos lá?
A FLL foi criada pela Fundação FIRST com a ajuda da Lego Group, com a finalidade de divulgar o conceito da FIRST, de inspirar e celebrar a ciência e a tecnologia. E nós vamos ver que a FIRST Lego League, o torneio, ele é muito legal, porque é dividido em diversas etapas. Nós vamos ver na regional, nacional e até com possibilidade dos estudantes estarem indo para a fase internacional. Continuando, a competição propôs que estudantes sejam apresentados ao mundo da ciência e da tecnologia de forma divertida, por meio de construção e programação de robôs, feitos inteiramente com peças da tecnologia Lego Mindstorms. E aqui eu tenho uma representação para vocês. O que será que é esse kit de robótica do EV3? O que são essas peças? E eu trouxe aqui para vocês, essa representação não é de um robô que vai para o torneio, sim só as peças. Por quê? Porque no dia do torneio, cada equipe vai construir o seu robô para tentar completar o maior número de missões. E nós já vamos ver que missões que são essas, como que são feitas essas missões. Mas eu trouxe para vocês darem uma olhadinha aqui, que com base nesse kit aqui, é possível estar participando da FLL. Existem outros kits da Lego que também são permitidos, como o Spike e outros modelos. Mas é sempre importante salientar que cada torneio da First Lego League vem com suas orientações, suas próprias regras. E é importante ler sempre o manual de regras para aquele torneio, para aquela temporada. Por exemplo, no ano de 2022, nós estamos presenciando, finalizando a temporada 2021/2022, que é da Cargo Connect. Mas como assim, professora Júlia? O torneio não é dentro de um ano? Não, como eu comentei com vocês, ele pode ocorrer dentro de um período. E no caso, como esse torneio ele se inicia, quem preside tudo é os Estados Unidos, questão da Lego, eles têm um calendário um pouquinho diferente do nosso. Geralmente, no caso do torneio, eles seguem um calendário escolar lá dos Estados Unidos, que é o quê? Inicia no meio do ano. Geralmente, então, o start do torneio é em agosto. E as competições, na sequência, ocorrem a etapa regional, nacional e internacional. Mas por conta do período da pandemia que estamos vivendo, ele precisou ser estendido um pouquinho mais para possibilitar que os torneios ocorressem agora, neste ano de 2022, no formato presencial. Por ser então um ano atípico, por isso que ele está ocorrendo num período maior, se estendendo a temporada Cargo Connect. Continuando, observem ali comigo na tela. Diferente de outros torneios da área, o FLL busca interagir todas as dimensões do desenvolvimento do estudante. Para isso, a cada temporada que se inicia em agosto de cada ano, é definido um tema, sobre qual as equipes devem elaborar uma pesquisa e desenvolver uma solução para um problema associado à temática. Então vejam, percebam que olha só que interessante, todo ano existe um tema diferente. Diferentes temas já ocorreram na FLL. Vocês vão conhecer nas próximas aulas temporadas que abordaram o tema do universo, que nem agora esse ano é o transporte, mas já a FLL abordou a questão da água, o uso da água consciente e por aí vai. Então é importante entender que é necessário ver sempre essas orientações, ver vídeos na internet, o que o professor está falando dessas temáticas, pesquisar inovações e até, com base todo esse acesso a esse arsenal, esse arcabouço teórico que todos os estudantes podem ir atrás com o seu professor, fazer essas mediações, pensar o quê? Nas possibilidades de tentar imaginar aqui, sim, um projeto de inovação. Então, continuando aqui. O FLL, então, ele tem essa característica principal, porque ele aborda, então, essa metodologia que é o STEAM, que é o quê? Trazer a engenharia, a matemática, interligado com as ciências e a matemática e a arte. Tudo isso englobado para criar não só um projeto de inovação, mas como também para você estar com sua equipe, interligando e desenvolvendo um robô que ele vai conseguir cumprir as missões, mas que pensando ali na engenharia, nos cálculos, na programação, nesse pensamento computacional, como que ele pode estar executando dentro das missões a melhor forma possível.
Então, é um torneio bem completo, bem diversificado e muito divertido que possibilita vocês estarem participando desse processo todo. Continuando. Contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais para a vida. A cada ano, o torneio estimula o trabalho colaborativo, criatividade e traz desafios do mundo real para os alunos. Como comentei com vocês, nenhum ano é igual ao outro, porque as missões são diferentes. Não só a temática que muda de um ano para o outro, mas, como um todo, as missões são baseadas naquela temática. Ou seja, por exemplo, Cargo Connect, o que será que vocês... Cargo, o que remete essa palavra do inglês Cargo Connect? Traz a ideia das cargas. Ou seja, as cargas, quando a gente fala em carga, a gente lembra do quê? Como que funciona o transporte? Como que podemos melhorar o transporte? Na pandemia, nós dependemos muito do transporte. Não transporte, aquele transporte de ônibus, de carro, de van escolar. Mas como um todo, ampliando esse leque de possibilidades, como que essas cargas foram transportadas, por exemplo, os insumos para a Covid ali, as vacinas foram transportadas, alimentação, muitas pessoas mudaram a sua forma de comprar a comida, os alimentos, porque por vezes era muito melhor, em vez de ir ao mercado, pedir num aplicativo, no seu próprio celular, pedir a comida, um lanche, ou fazer a compra do mês do mercado ali naquele aplicativo. Então vejam só como que mudou essa forma da comida, do transporte dessas cargas, chegarem até na nossa casa. As encomendas, o transporte aéreo. Nossa, mas professora, eu achava que o avião só transportava pessoas. Não, transportam muitas cargas. Existem aviões específicos que só transportam cargas. Aviões cargueiros, os trens, os caminhões e por aí vai. É um leque de possibilidades. Vejam que só nesses exemplos que eu não citei nenhum terço da possibilidade, da abrangência desse torneio, dessa temática. Porque nós temos também a questão dos drones, da evolução da tecnologia e por aí vai. Como a robótica está interligada em tudo isso, né? Pensando nos sensores, no aprimoramento das tecnologias que a robótica pode trazer, alinhada a essa inovação das temáticas. Continuando, agora vocês vão ver um vídeo muito interessante, que ele vai dar um gostinho de como que é no dia do torneio da FLL. Bem, acompanhem comigo. Participar de um torneio de robótica é uma oportunidade de colocar à prova tudo o que você aprendeu e construiu ao longo de meses. E, mais do que isso, é um momento de fazer amigos e trocar experiências. Mas como é um torneio de robótica na prática? Para responder a essa pergunta, a gente pediu ajuda para quem vive isso na pele. Olá, meu nome é Ana Luísa Alcântara e eu sou da equipe Robótica Atende de Belo Horizonte. Eu sou o Luiz Felipe de Moura Ferreira, eu sou de Varginha, da escola César Eloísio Ribeiro de Almeida. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a dinâmica dos torneios da First Lego League. No desafio do robô, os competidores devem construir e programar um robô para tentar ganhar pontos realizando tarefas na mesa do desafio. Aqui são as mesas de treino, onde as equipes têm um tempo determinado para poder treinar o robô e olhar se está faltando algum ajuste, se está precisando colocar mais tempo, melhorar a programação. Aqui é o local onde acontecem os autos oficiais das equipes. Onde as equipes trazem os robôs, fazem a missão para contar a pontuação oficial e ver qual classificação do ranking elas ficam. Mas o torneio vai muito além dos robôs. As equipes também devem desenvolver projetos de inovação que são avaliadas em vários aspectos. Aqui são os pitches, onde as pessoas apresentam seus projetos e o design do robô. Aqui as pessoas passam e fazem perguntas sobre o projeto de cada uma delas. Aqui é o corredor onde acontecem as avaliações das equipes. As avaliações são divididas em Core Values, projetos de inovação e design do robô. O Core Values avalia a gente como trabalho em equipe, como união, como família. O projeto de inovação, cada uma das equipes tem o tempo necessário para fazerem pesquisas e criarem ideias para serem avaliadas pelos juízes. E no design do robô, as equipes criam anexos e o robô para serem avaliados no round oficial e também nas celas de avaliação. E ao longo de tudo isso que a gente mostrou, o que não pode faltar é diversão. Vocês viram que legal o vídeo, que interessante? As crianças ali, os estudantes, todos eles em prol de uma causa. Compartilhar ideias, ver se o robô vai conseguir ou não e ajudar as outras equipes também. E aquela apreensão, será que vai dar certo ou não vai? Aquele gostinho de quero mais,
Então, vamos ver agora os campeonatos de robótica. Já vimos um pouquinho da FLL. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre a FLL, sobre as temáticas, as características, os objetivos da FLL, mas agora nós vamos ver os campeonatos. E um dos campeonatos muito importantes que ocorrem todos os anos é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Vejam só, a Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, é uma das Olimpíadas Científicas Brasileiras que utiliza-se da temática da robótica. Tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações do processo de ensino e aprendizagem brasileiro. Então ela possui essa característica primordial, que é o embasamento científico, a partir da prova teórica, que nós vamos ver quais são essas modalidades. Seguindo, a OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada, do ensino fundamental, médio ou técnico, em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública gratuita e sem fins lucrativos. Então, vejam só, olha só que interessante. Todos podem participar, não existe uma regra, lógico, tem a faixa etária que é até o ensino técnico, mas no sentido que todos vocês, estudantes do sexto e nono ano, são convidados a estarem participando da prova teórica, da prova prática também. Lógico, acompanhado de um professor mentor. Continuando, a OBR possui duas modalidades, prática e teórica, que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu robótica, quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional. As atividades acontecem através de competições práticas com robôs e provas teóricas em todo o Brasil. Diferente da FLL, que são missões em um tapete, em uma mesa, que o robô ele precisa estar executando uma missão ali, por exemplo, de derrubar um equipamento, de arrastar ele para determinado lugar. A OBR é basicamente como se fosse um seguidor de linha. Isso mesmo, o robô ele vai estar passando, um robô com mais ou menos parecido com essa estrutura aqui de rodas, mas que ele pode ser um pouquinho mais rebuscado, ou seja, com mais elementos, umas rodas maiores aqui na frente. E ele vai estar executando esse sensor aqui, esse percurso, ele vai ler ali a questão da reflexão da luz e vai seguir a linha passando por diversos obstáculos. Então, vocês vão ver na sequência, mais pra frente, como que funciona a OBR na prática, vendo imagens, vídeos, para vocês entenderem, conhecerem um pouquinho mais. A modalidade prática acontece através de eventos, competições regionais e estaduais, que classificam as equipes de estudantes para uma final nacional. Os estudantes ficam sob a orientação de seus professores e cientistas. Os eventos organizados pela OBR são gratuitos e abertos ao público, então é importante salientar que, mediante conjunto com o seu professor mentor da equipe, o técnico, você pode estar realizando a inscrição, né? O professor vai realizar a sua inscrição e participar de forma gratuita, tanto da parte da prova teórica, se atentando ao calendário, lógico, da prova prática também, se vocês passarem enquanto estudantes, né, da escola para a parte da prova prática. Vamos ver ali. Os torneios, o que os torneios e campeonatos de robótica proporcionam aos estudantes? Porque nós falamos muito sobre torneios, competições, as diferenças, as modalidades, algumas principais características, mas quais são os pontos positivos na participação de um torneio e de um campeonato? O que ele agrega na vida de um estudante, de uma criança que participa? Vamos ver? A robótica e de alta performance estimula competências fundamentais, como espírito investigativo, trabalho em equipe, planejamento, cooperação, diálogo, pesquisa e tomada de decisões, com foco na abordagem de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A robótica está fomentando novas gerações de engenheiros e pesquisadores, pensando cada vez em pessoas mais criativas e inovadoras. Então ela fomenta tudo isso. Mas vocês viram que no início da minha leitura eu comentei com vocês ali, ó, a robótica de alta performance. Mas o que é essa alta performance? Por que alta performance? Porque, diferente da robótica educacional, que tem por ideal o trabalho e desenvolvimento da robótica no dia a dia, alinhado aos conteúdos, aos eixos curriculares em sala de aula,
Nossa, professor, quanta palavra difícil. Não, aquela matéria que você vê com o seu professor, que você estuda, com a matemática, com a língua portuguesa, com ciências, geografia, por exemplo, ver a questão do relevo. Tudo isso você pode trabalhar a robótica educacional com os kits, trazendo, por exemplo, possibilidades, como vocês vão ver no decorrer das aulas, com o kit de robótica Ludobot, ou com robótica alternativa, porque a robótica ela não está só inserida com os kits de robótica. Você pode estar construindo diversos elementos com materiais alternativos, com motor DC, utilizando sensores ali LEDs, para estar construindo um protótipo representando aquela matéria, aquele conteúdo que você está estudando. Às vezes o professor solicita, vamos fazer uma maquete? Isso mesmo, dá para fazer com a robótica sustentável. Fazendo ali a maquete, por exemplo, de uma usina eólica. Por que não fazer a construção com diversos elementos trazendo a robótica? Né? Um motorzinho girando ali a turbina. E isso é a robótica educacional. A alta performance, ela vem de encontro com o quê? Com os torneios e os campeonatos que estamos conversando nesta aula, o que eu estou explicando para vocês. Que é o quê? São os kits de robótica de alta performance que dão possibilidade para vocês estarem participando e desempenharem ali, né, dentro dos campeonatos e dos torneios, algo que vocês consigam competir. Então, não só como os torneios, pensando a competição ali, a parte prática, mas também a teórica. Continuando. A robótica vai muito além da programação de robôs. Ela é principalmente um processo de aprendizagem. O objetivo é incentivar jovens a pensar de forma criativa, eficiente, lúdica e prática, de modo a resolver situações, problemas, unindo, por exemplo, com a aprendizagem criativa, todos esses eixos. A robótica ela tem essa possibilidade de estar desenvolvendo pessoas mais criativas, que tenham um propósito por trás de todo esse processo. E trabalhando, lógico, em pares, que é o ponto primordial, porque na robótica a ideia não é você trabalhar sozinho e ver quem é o melhor, e sim em equipe, trabalhar em grupo. Olha só que interessante. Uma das premissas da robótica é que o aprendizado vem junto com a diversão, isso mesmo. Assim, as crianças e adolescentes aprendem brincando, o que aumenta o engajamento e traz uma grande aceitação aos estudantes. É muito legal quando existe esse engajamento, essa troca de saberes. E por isso que a robótica tem esse elo forte, que é o quê? A conversa, a empatia e ajudar o próximo. Porque não é só a competição, só ganhar, chegar lá no ponto final. E sim chegar todo mundo juntos, felizes. E para encerrar essa aula, vou chamar então a professora Andressa, que ela vai fazer um convite muito especial para vocês. Não é mesmo, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. Mas antes, quero agradecer a professora Júlia por toda a contribuição que ela trouxe aqui para nós. E fica o convite, se você tiver algum material, alguma atividade que você queira compartilhar conosco, você pode estar enviando no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes, né, professora? É isso mesmo. Atividades de robótica, algum protótipo que você criou com robótica alternativa em casa ou em sala de aula, nos envie por e-mail. Fica o convite, né, professora Andressa? É isso mesmo, e nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal. Tchau! Tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto.
e ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então,
Até mais!